Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa pequena reflexão. Eu acredito que não será tão pequena, porque eu gostaria de deixar aqui a minha reflexão, né? Não vou dizer aqui que é o que a igreja está dizendo, né, exatamente nesse dia 29 de setembro, onde se celebra os santos arcanjos. Mas a minha reflexão: o que é celebrar, ou o que nós celebramos na festa em que a igreja celebra os santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael? Meus amados irmãos, celebrar esses três arcanjos nos leva a refletir sobre toda a história da salvação, toda a economia da salvação que Deus projetou, todo o plano, o projeto redentor, né? E para isso a gente precisa voltar aos primórdios da criação. Então, antes que o mundo físico começasse a existir, ou passasse a existir, por meio, lógico, da criação da Santíssima Trindade, existia apenas a Santíssima Trindade. Existia, não é que eu uso a palavra existir, porque entra num contexto mais fácil para nós compreendermos o que eu quero dizer. Mas apenas Deus né? Era. Como diz o apóstolo São João no capítulo 1 do seu Evangelho: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, né? Só que esse verbo era designava que antes que o mundo fosse criado, Jesus estava no seio da Trindade. Mas quando Deus vai mandar Moisés libertar o seu povo no Egito, Deus vai dizer a Moisés que eu sou. Ele não diz eu era, eu serei, o meu nome é tal. Não, ele vai dizer eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que sou, né? Jesus, quando se encontrou com os judeus e discutia com os judeus, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, né? Ou também ele disse: Abraão viu meu dia e se alegrou. Então, celebrar os santos arcanjos é voltar lá no início de tudo, é voltar no seio da Trindade antes que o mundo físico viesse a existir. E somente existindo a Trindade, Deus decide criar. E Deus decide criar por quê? Por amor. Deus é amor. São João, na sua primeira carta, vai dar a definição mais perfeita de quem é Deus. Deus é amor. E Deus, sendo amor, e o amor, como nós sabemos, ele é efetivo, né? Ele não é apenas afetivo, mas ele é efetivo. Ele não para em si mesmo, ele está sempre em movimento para fazer algo por alguém. Então Deus, sendo amor, vou usar uma expressão aqui, né? Ele não coube em si mesmo, só expressão, né? Ele não foi, o amor não ficou em Deus, não se sustentou em Deus. Então Deus decide criar. E Deus, quando começa a criar, ele cria os céus e a terra. Então ele cria o mundo espiritual e o mundo físico. Esse mundo espiritual é chamado de as coisas invisíveis criadas por Deus. Vai dizer São João no capítulo 1 que Jesus, ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Essas coisas invisíveis não é bactérias, vírus, não é o mundo microscópio, né? Microscópio, acho que é assim que se diz. Não é o mundo dos vírus, das bactérias ou de outros seres que nós não podemos enxergar a olho nu. Mas esse invisível, as coisas invisíveis, é as coisas espirituais. E nessas coisas espirituais está aí os anjos. Todos os anjos, né? Eu estou usando a palavra anjo porque a palavra anjo designa aquilo que eles fazem, né?
aquilo que eles fazem. Eles são mensageiros de Deus, né? Mas a palavra espírito, né, designa o que eles são. Então eles são seres espirituais. O Catecismo da Igreja Católica, por volta do parágrafo 390, vai falar que todos os anjos, eles foram criados bons. Todos os anjos, todos que você puder imaginar, foram criados bons. Dentre eles, a hierarquia dos arcanjos. E entre as hierarquias dos arcanjos, aqueles nomes que nós conhecemos e que foram revelados pela Sagrada Escritura, né? Miguel, quase toda a Sagrada Escritura fala de Miguel. Gabriel, o Antigo e o Novo Testamento. Gabriel sempre foi o anunciador da boa notícia, né? Ele vinha trazer o anúncio de boas notícias, como o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus e outros. E São Rafael, que está lá no livro Deuterocanônico, um livro que, segundo os protestantes, eles dizem que é apócrifo, mas não é. É um livro deuterocanônico que conta a história de Tobias. A história de Tobias, filho de Tobite. Rafael foi o anjo que, por permissão de Deus, tomou uma forma humana e acompanhou Tobias em sua missão. Então, esses seres espirituais, os anjos, na categoria dos arcanjos, no coro dos arcanjos, Deus criou aí e revelou para nós o nome de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. São seres espirituais. Mas Deus também criou outros seres espirituais, outros anjos, outras categorias angélicas, como querubins, serafins, anjos, né? Os arcanjos, como eu já citei, tronos, potestades, né? Principados. Essas são as hierarquias angelicais. E dentre elas estava Lúcifer. Lúcifer ou Satanás, que foi criado por Deus, é dito, é revelado pela Sagrada Escritura, que ele foi criado. Raquel Barbosa de Lima quer participar do seu vídeo. Adicionar. Deixa ela entrar aqui para ver. Raquel Barbosa. Não sei se foi intencional ou se ela se confundiu, mas Raquel pediu para participar da live, né? Talvez ela queira falar alguma coisa aí. Tá aí adicionando, né? Tá adicionando Raquel. Não sei se ela vai entrar. Se você não pediu, Raquel, aí deixa um comentário aí dizendo: não, me enganei, me confundi, né? Então, dentre esses anjos, todos os anjos e todos os coros angelicais, também estava lá Lúcifer, né? Que foi também um anjo. Tá bom, acho que ela se confundiu. Então, foi um anjo, Lúcifer foi um anjo também criado por Deus bom, um anjo de luz. E a Sagrada Escritura revela para nós, lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse vai dizer, se eu não me engano, é a partir do versículo 7, vai dizer que houve uma grande batalha no céu, né? E nessa grande batalha que houve no céu, Lúcifer, junto com seus demônios, a palavra de Deus já usa a expressão demônio, porque a revelação acontece depois da queda, então ele já é mencionado como um anjo rebelde, né? Então, um demônio. Então, vai dizer que Satanás e os seus demônios guerrearam contra Miguel e os seus anjos. Por incrível que pareça, a categoria dos arcanjos, segundo alguns teólogos, é a categoria de poder, né, na hierarquia mais inferior que existe. E o nome Miguel significa quem como Deus, né? Ou quem é como Deus. E foi exatamente esse grito do arcanjo que designa o seu nome hoje, nome Miguel.
Por quê? Porque quando Lúcifer desejou, quis se rebelar contra Deus, se revoltou contra Deus e se rebelou contra Deus, o arcanjo Miguel, junto com os seus anjos, naquela batalha que houve no céu, Miguel vai dizer quem como Deus, quem é como Deus, ou seja, Miguel, né? A palavra Miguel, eu não sei dizer na língua original, mas quem é como Deus? Quem como Deus? E exatamente esse testemunho de Miguel, da grandeza de Deus, da grandiosidade de Deus, da onipotência, né? Da infinitude que é a glória de Deus, Miguel proclama quem é como Deus? Essa pergunta. E aí, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 12 que por esse ato de Miguel, de humildade, de reconhecimento da grandeza de Deus e dessa indagação, quem é como Deus, ele ganhou esse combate, ele venceu esse combate. Só que Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, o dragão, ou chamado diabo, ele não se deu por vencido. E ele seduziu, está lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, ele seduziu uma terça parte dos anjos. Uma terça parte dos anjos que existiam na criação foram seduzidos por Satanás e junto com Satanás foi precipitado para a terra. Agora veja, Satanás foi precipitado, não foi por acaso. Não foi simplesmente porque ele começou a pensar ou duvidar um pouco de Deus. Não, é porque ele, cheio de soberba, cheio de vaidade, ele quis ser como Deus, sem Deus. O autor do profeta, o profeta Isaías e o profeta Ezequiel, de uma forma subliminar, vai falar que Satanás, Ezequiel 28, se eu não me engano, ou é Isaías 28 e Ezequiel 14. Eu não lembro o texto agora, mas vai dizer lá que tem uma construção aqui perto e tem uns barulhos, não se incomode, né? Ignore. Aí vai dizer lá que Satanás, Lúcifer, vai dizer assim: eis que eu subirei ao mais alto dos céus e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo e eu serei semelhante ao Altíssimo. E Deus responde a Satanás dizendo, né? Ó querubim cintilante. Aí vai dando ali vamos dizer assim, as qualidades dele, né? Tu és luminoso, tu és inteligente, tu és de uma beleza incomparável. Tu estava no Éden, jardim de Deus, e se adornava com todo tipo de pérola preciosa e coisa e tal. E ali vai dando. Aí ele diz assim, mas por causa do teu orgulho, né? Te derrubarei, te precipitarei ao mais profundo dos abismos, e tu serás motivo de escândalo, motivo de zombaria para os habitantes da terra. E nessa ocasião, ele é precipitado do céu. Jesus vai dizer em São Lucas, se eu não me engano é capítulo 10, Jesus vai dizer assim, eis que eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. O livro do Apocalipse vai dizer que ele foi expulso do céu. É dito assim, foi expulso para longe de nós, aquele que nos acusava noite e dia. Ele foi precipitado para a terra, para longe de vós. E é dito lá que, ai dos habitantes da terra, porque ele desceu para junto de vós, cheio de furor, cheio de ira, cheio de desejo de morte, porque ele é homicida desde o princípio, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele desceu para junto de nós, cheio de furor e cheio de ira. E é dito que ele tentou devorar Nossa Senhora. Ele tentou devorar o filho de Nossa Senhora, assim que nascesse. Ele tentou matar Jesus. Ali na pessoa de Herodes, ele influenciou Herodes para matar Jesus, logo quando nasceu. Por isso teve o massacre dos inocentes. Por isso teve a morte daquelas crianças inocentes de 2 anos abaixo, todos os homens, todos os meninos, né, que foram mortos de 2 anos abaixo, por causa da ira de Satanás contra o filho da mulher, contra Jesus. E ali ele matou por meio
de Herodes, que tinha poder político, poder militar, matou aqueles inocentes. Mas Jesus foi salvo, graças a Deus, graças ao projeto redentor de Deus, que era levá-lo à cruz para nos salvar, para nos redimir. E como ele desceu para junto de nós, cheio de ira, e tentou matar Jesus, e é dito no livro do Apocalipse que ele vai fazer guerra contra a mulher, Nossa Senhora, e contra os descendentes da mulher, ou seja, todos os católicos. Ele é terrível, ele é um anjo revoltado que queria ocupar o lugar de Deus, que desejou ocupar o lugar de Deus, que queria verdadeiramente ser igual a Deus, sem Deus, e é por isso que no capítulo 3 de Gênesis, na queda dos nossos primeiros pais, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que ali, né, por trás daquela serpente e por trás da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, existe uma voz sedutora, uma voz diabólica e sedutora, a voz de Lúcifer, a voz de Satanás. E essa voz sedutora conseguiu seduzir Eva. E conseguindo seduzir Eva, conseguiu seduzir também Adão. E é dito que por causa do pecado de Adão e Eva, que foi influenciado pelo primeiro pecador, que foi Lúcifer, entrou no mundo o pecado e a morte. E a morte espiritual e também a morte física passou para todos os descendentes de Adão e Eva. Meus amados irmãos, o apóstolo São Pedro, na sua carta, vai dizer que Lúcifer, Satanás, é como, ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é Jesus. É dito isso, né? Ele é o leão da tribo de Judá. E Satanás, porque sempre querendo imitar a Deus, São Pedro vai dizer que ele é como, ou seja, ele é parecido, ele imita, né? Ele quer imitar, né? Então ele é como um leão que procura ao derredor de todos aqueles que estão no mundo, devorá-lo, né? Ele está ao nosso derredor, rugindo, procurando a quem devorar. Então, quando nós falamos dos santos arcanjos, quando nós falamos de Miguel, de Gabriel, de Rafael, nós estamos falando de seres espirituais. Como diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 1, ele diz: outrora falou Deus aos nossos pais por meio dos profetas. Hoje ele nos fala por meio do seu Filho. Filho esse que está acima de todos os anjos e recebeu um nome que está acima de todos os anjos, e o nome deles o precede. Esse que dá ordem aos seus anjos, que são enviados para ajudar os homens no, vamos dizer assim, no combate espiritual para alcançarem a salvação que Deus deseja nos dar. Esse combate não é contra homens de carne e de sangue. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, vai dizer: meus irmãos, nós não lutamos contra homens de carne e de sangue. Nós lutamos contra os principados, as potestades e todas as potências espirituais que vagam pelos ares. E ele vai dizer: por isso é preciso nos revestirmos ele vai dizer, por isso é preciso nos vestirmos da armadura do cristão. Ele vai falar sobre a palavra de Deus, ele vai falar da fé, ele vai falar da prontidão para pregar o evangelho, ele vai falar sobre a couraça da justiça e, consequentemente, ele vai dando ali as armas espirituais. Então, quando a Igreja Católica, no dia 29 de setembro, ela celebra os santos arcanjos, ela está celebrando, ela está revelando para nós que existe um combate espiritual que começou no céu com Satanás e os seus demônios, contra Miguel e os seus anjos. E esse combate espiritual que se iniciou no céu, ele continua até o dia em que Jesus voltar. Porque é dito que quando Jesus voltar, Jesus vai destruir a morte, vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca e vai aprender, ou melhor, vai prender, vai acorrentar de forma definitiva Satanás.
né? Porque ele ainda está agindo. Por uma providência divina, ele ainda age. Não sei como, não sei de que forma claramente, mas nós sabemos que é pela sedução, pelo engano, pela mentira. Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio e ele não sabe falar outra coisa a não ser a mentira, né? Então, bom dia, meu irmão, bom dia, Denis, Exósimo, bom dia, bom dia, José Correia, né? Seja bom dia, Catarina Fraga, bom dia, né? Bom dia para todos vocês. Então, celebrar os arcanjos, celebrar os santos anjos de Deus, é celebrar os guerreiros que Deus nos deu, né? Nos concedeu para nos ajudar nesse combate espiritual que nós temos que travar para chegarmos ao céu. Muita gente não está nem aí. Muita gente não está nem ligando para o que está acontecendo. Muita gente não quer nem saber, acha que as coisas que estão acontecendo é obra do acaso. Não é obra do acaso. Tudo que está acontecendo não é obra do acaso, né? Por exemplo, essas questões políticas de corrupção, isso não é obra do acaso. Existem demônios que têm agido no meio político, introduzindo de forma miserável a corrupção, a roubalheira. Existem pessoas que estão dentro, né, da política e que estão a serviço exatamente desses demônios. Pessoas que querem implantar a cultura da morte, pessoas que querem implantar o aborto, pessoas que querem implantar a eutanásia, pessoas que querem implantar a ideologia de gênero, pessoas que querem implantar projetos destrutivos para a família, como liberação das drogas, liberação, descriminalização de algumas espécies de furto, de roubo, como roubo de celular. Tudo isso, meus irmãos, são ações desses arcanjos, não os arcanjos que nós celebramos, lógico, mas desses desses anjos, melhor dizendo, desses demônios que caíram do céu, que foram expulsos do céu, né? Então, São Miguel, São Gabriel e São Rafael são arcanjos, são seres espirituais que Deus enviou para nos ajudar nesse combate. São Miguel é aquele que guerreia por nós, é o guardião da igreja, né? Segundo uma tradição, diz que quando um católico morre em estado de graça, né, diante de Deus, São Miguel é quem conduz essa alma ao encontro com Deus, né? Segundo uma tradição da igreja. São Rafael é aquele que traz a cura de Deus, né? São Rafael que traz a cura de Deus e ele traz cura para nós, né? Quando a gente for orar, pedir a Deus cura, a gente pode pedir a São Rafael, intercedei por nós, rogai por nós, tu que és o condutor da cura, né, de Deus, traz a cura para mim, traz a cura para a minha família, traz a cura para as minhas enfermidades, né? E São Gabriel é aquele que é o anunciador da boa nova. Se você está passando por momentos de dificuldades na sua casa, na sua família, e esses momentos que você está passando por eles, de tribulação, de sofrimento, vai aos pés de São Gabriel e diz: São Gabriel, trazei boa notícia para a minha vida, para a minha família. São Gabriel, traz da parte de Deus a palavra, a boa notícia da vitória, a boa notícia do recomeço, a boa notícia do reencontro com a verdade, com Deus, com o Espírito Santo. Então, celebrar os santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, é celebrar a vitória de Deus na nossa vida, é celebrar a vitória de Deus na nossa família, é celebrar a vitória de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, é celebrar a vitória de Deus na nossa história humana, é celebrar a vitória de Deus neste mundo. Porém, essas hierarquias, tronos, principados, potestades, né?
todas essas hierarquias, delas caíram anjos, menos da hierarquia dos arcanjos. Da hierarquia dos arcanjos, segundo uma tradição da igreja, não foi precipitado do céu nenhum deles. Porém, essas outras hierarquias existem. Dentro dessas hierarquias, cada uma delas tem uma função, segundo a providência divina, para ajudar governantes, para ajudar pessoas, para ajudar nações, ou seja, para ajudar o ser humano na sua castidade, na sua vida espiritual, todos eles. E todos esses que decaíram e que tinham funções para nos ajudar, para ajudar as nações, quando eles foram precipitados e se tornaram demônios, eles fazem, por revolta contra Deus, eles fazem a função inversa. Se era um anjo que era designado para guardar um país, para guardar uma nação, ele vai agir para destruir as nações. Se era um anjo que era designado para ajudar ao homem e à mulher, guardar a castidade, ser uma pessoa que tenha uma sexualidade correta diante de Deus, ele vai agir para a prostituição. E assim sucessivamente. Então é por isso que São Paulo vai dizer que a luta que nós travamos não é contra homens de carne e de sangue, mas é contra principados, potestades, arcanjos não, né? Que arcanjos não caíram, anjos, ou seja, todos esses que decaíram do céu. Portanto, peçamos a Deus por intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, a graça de podermos sermos guardados pelos santos anjos de Deus, principalmente o nosso anjo da guarda. Deus abençoe a vocês e São Miguel, São Gabriel e São Rafael, intercedei, rogai por nós. Amém.